Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos no 5º episódio, a 5ª ação do Espírito Santo no cristão. Nós estamos nesta coletânea sobre as 6 ações do Espírito Santo em nós. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, então acompanhe, estão aqui na playlist sobre este assunto, para que você aprenda sobre as ações do Espírito Santo em uma pessoa que pertence a ele. E sobre esse assunto de hoje, a 5ª ação do Espírito Santo em nós, eu quero falar sobre dons. Ele distribui dons aos cristãos. E eu separei aqui 7 importantes pontos sobre este assunto. Se você quiser anotar aí papel e caneta na mão ou no seu bloco de notas, no seu celular, fique à vontade, porque é muito importante para que você entenda a importância, o significado e a razão do dom do Espírito Santo, ou dos dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, entender a definição e propósitos dos dons espirituais. Os dons espirituais são habilidades dadas por Deus aos cristãos, com o propósito de glorificar a Deus e de edificar o corpo de Cristo. Ou seja, os dons, eles não são para a glória e para o benefício próprio, mas para que a pessoa ela seja uma fonte e flua através dela edificação e tudo isso para a glória de Deus. Você pode confirmar isso que eu estou falando no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Veja só o que diz. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, para servir, se referindo aos santos, aqueles que estão separados do pecado. E ele diz, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a edificação de uma comunidade, a edificação de todos aqueles que estão ligados ou coligados àquele que tem o dom do Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo. E ele continua, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, os dons espirituais eles têm como objetivo fazer com que haja uma edificação da fé e o progresso espiritual daqueles que fazem parte desta comunidade em que os que têm o dom espiritual pertencem. Segundo, distribuição dos dons. Cada cristão ele recebe dons espirituais conforme, preste atenção, a escolha de Deus. Não é a pessoa que define qual dom ela tem. É Deus quem distribui, até porque o dom é dele. Você pode ver isso em Romanos 12, do 3 ao 8, 1 Coríntios 12 também. Esses dons são distribuídos para edificar o corpo de Cristo e podem ser dados no momento da salvação ou posteriormente. Você pode confirmar isso em 1 Timóteo 4:14 ou 2 Timóteo 1:16. Mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, o objetivo do dom do Espírito Santo que é dado por Deus é para visando o bem comum e não visando o individual. Que interessante, né? Terceiro ponto, diversidade dos dons. Deus escolhe quais dons cada pessoa recebe. E nem todos recebem os mesmos dons. Você confirma isso em 1 Coríntios 12, 28 ao 31 e 14, versículo 12 e 13. Paulo, por exemplo, ele incentiva os cristãos
a desejarem os melhores dons para a edificação da igreja, como a profecia. O que é a profecia? É a pregação, é o anúncio das boas novas. Está escrito isso em 1 Coríntios 12, 31. Inclusive, no 1 Coríntios 14, 12 e 13, que agora há pouco eu mencionei, sobre a diversidade de dons, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o nosso progresso é para que seja benéfico para o corpo todo. Que glorioso, né? No quarto ponto, responsabilidade individual. Apesar de alguns dons serem dados por Deus, todos os cristãos têm a responsabilidade de desenvolver habilidades como evangelizar, ensinar com palavras e pelo comportamento, servir, porque quem é verdadeiramente um cristão sempre tem esta disposição, servir, independente de terem recebido um dom específico para essas áreas. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o dom do Espírito Santo, ele faz com que tenhamos a responsabilidade de mostrar Jesus. Quinto ponto, cultivo dos dons. Dons espirituais precisam ser cultivados através do crescimento espiritual. É possível procurar e desenvolver certos dons. Você confirma isso em 1 Coríntios 12, 31, que eu já vou ler para você. Mas a distribuição final dos dons depende da vontade de Deus. Por isso, não se entristeça quando você vê alguém com um dom que Deus deu e outra pessoa tem um outro dom e você não tem os dons que esta pessoa tem. Porque Deus quis assim distribuir. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31 diz: entretanto, procurai com zelo os maiores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse caminho sobremodo excelente é a vida eterna, é o caminho da salvação. Procurar com zelo os dons, os maiores dons, é procurar com dedicação, buscando saber o que Deus quer de você. Sexto ponto, chamado universal. Todos os cristãos são chamados a desenvolver áreas como hospitalidade, misericórdia e o serviço, buscando servir a Deus e edificar a igreja com amor. Lembre que quando fala sobre edificar a igreja, está se referindo a edificar o corpo que esta pessoa faz parte. A igreja é o corpo que a pessoa faz parte. Aquela comunidade onde as pessoas ali buscam a Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 5 ao 8, você pode ler por completo estes versículos, diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Veja que eles tiveram a consciência do seu chamado e de como, através deste chamado, expressar hospitalidade, misericórdia, serviço, buscando servir a Deus. E sétimo e último ponto, promessa de Deus. Deus promete capacitar os cristãos para seguir seus comandos, como evangelizar, amar, discipular. E dar-lhes os desejos do coração quando se deleitam nele. Que interessante isso. Preparando-os para servi-lo de forma gratificante. Ou seja, servindo a Deus de uma forma que
flua de dentro. No Salmos 37, no versículo 4, 5 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Estes ensinamentos de hoje sobre a quinta ação do Espírito Santo em nós, você pode também compartilhar. É uma forma de você mostrar a presença de Deus através da sua vida. Pegue o link deste vídeo, compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão. Assim, nós vamos colocar esse vídeo em evidência no YouTube e assim, obviamente, vamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir as verdades sagradas. Não esqueça de comentar, curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nós voltamos na próxima quarta-feira com a última ação do Espírito Santo em nós, nesta coletânea que estamos aqui te apresentando. Deus te abençoe.